minha esposa, hoje está 20 anos, um dia dele, eu sou sem igual o nariz na boca, porque tem um probleminha, fizeram saúde. Na época ele parece que ele não usando nariz, eu já não preciso falar assim, pessoal, não pode dirigir, pessoal, lá de outro lugar, em vez de chegar aqui 7 horas, vamos sair lá 5 horas da tarde. Você sabe como é. Vou falar de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce da casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E quase que ele fazia de barro, quebrou-se na sua mão. Ele não tornou a fazer de novo vaso, conforme o parecia bem os seus olhos faziam. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderiam fazer de vós como fez este oleiro por causa de Israel. Eis que, como vá na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão por causa de Israel. Só aí, Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus da glória em nome de Jesus de Nazaré, em nome daquele que e pedimos, Senhor, que nessa noite mais uma vez escondendo as palavras conosco através da sua palavra, através da nossa vida nessa noite, Senhor, para falar segundo aqui sobre o meu coração as palavras, Pai, e eu quero falar nessa noite em nome de Jesus de Nazaré, em nome daquele que vive e reina para todos os tempos. Falar sobre a casa do oleiro. Hoje, ontem, muita dificuldade de escrever, nós não vai comentar, que acho que dói, não é fácil, mas eu escrevi mais ou menos assim, uma mente de pensamento, porque Deus coloca no meu coração, não é uma mensagem, porque quando eu fico mais velho, a mente fica mais possível, não vai de uma mente mais saudável, né? Como matemática, vai. Pretérito, perfeito, pretérito, pretérito passado, tiver eu, tiver tu, tiver nós, tiver nós, vai. Tem só mais problema ou tem mais? Eu faço 3, daí, irmão, eu estou aí. Então, assim, ó, eu notei umas coisas, está dentro da mensagem que pode distrair da nossa vida. Porque eu estive olhando, pesquisando Jeremias, ele professou durante um período de 40 anos, e a mensagem dele foi rejeitada pela sua família, pelos vizinhos, pelos sacerdotes, e também pelos 5 últimos reis daquela época. Então o profeta, muitas das vezes, é rejeitado. Mas temos que falar aquilo que Deus manda falar hoje. Está cheio de tanta coisa por aí, mas o que na verdade nós temos que falar é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, e ela é como que? Ela é como a espada dos gumes, ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. Agora, hoje, o dia parece que nós estamos vivendo os mesmos dias da época de Jeremias. Onde muitos se estudando, prega a palavra de Deus, se prega que Jesus está voltando, se prega que Jesus vai subir o Espírito Santo, cura e leva para o céu. Muitos ouvem, irmão, mas não dão crédito mais
naquilo que está sendo pregado. Mas importa é que a palavra tem que ser pregada. Mas eu vou a Deus que aqui hoje ainda um povo que é zeloso, que teme o Senhor, que sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já tem? Tem que teimosidade é café. Mas a própria Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nessa primeira introdução, eu vou apresentar aqui sobre a palavra levanta-te. É uma maneira diferente, vocês talvez não poderiam pegar dessa maneira. Aqui. A primeira ordem do Senhor da Jeremias é o quê? Levanta. O que nós deduzimos nesse levanta? Fala de posicionarmos, sair da nossa zona de conforto, nos posicionar e termos o quê? Mais comprometimento com o reino do céu, mais comprometimento com a igreja e com a palavra de Deus. Porque as almas estão perecendo e nós estamos aqui, entre as quatro paredes. A igreja primitiva, Deus permitiu que ela saísse para fora, ela fosse perseguida, para que o evangelho se expandisse e eles fossem pregar o vídeo imperativo de Jesus. Então, essa expressão levanta fala de posicionamento, de sair da posição atual, e nós temos que nos posicionar na direção daquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Quantas vezes nós nos abatemos devido às lutas, devido aos problemas e às circunstâncias, às vezes até alguém diz assim: eu vou parar de ir na igreja, eu não vou mexer com esse negócio mais não. Outra hora, uma palavra diferente, né? Eu vou chutar o balde. Para entender, né? Então, é muito difícil servir a Deus, sim, mas o próprio Jesus é falou: olha que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diante das aflições, diante das adversidades, diante de tantas e tantas coisas que sobrevêm sobre a minha e sobre a minha vida, nós não podemos desistir da posição que Deus nos colocou. Então, levantar não quer dizer que estejamos onde ele estivesse, ele sentado ou deitado, pode tomar uma posição diante de Deus. E Jesus, nos últimos dias, ele requer de mim e de você que nós tomemos uma posição nas coisas de Deus, nos dediquemos mais àquilo que Deus fez para mim, para que nos chamou, nos comprou, nos lavou com sangue de carmesim, e agora Ele quer que nós tomemos posição. Às vezes, quando o Senhor dá uma hora, ele fala: levanta e reage para uma grande obra. Então, nós sabemos que as lutas não vimos. Vocês querem ver? Tem um homem, alguns heróis da noite da palavra de Deus, 4 homens no dia pegaram ali um homem paralítico e quiseram levar até Jesus. A Bíblia não diz que ele pediu para ser levado até Jesus. Eles sentiram dentro de si de pegar aquele paralítico e levar até Jesus. O primeiro obstáculo estava lá na porta. A multidão impedia aqueles homens de levar aquele paralítico até Jesus. A saída que eles achavam, que eles encontraram, eles tinham tanto ânsia de levar aquele paralítico até Jesus, que a Bíblia diz que eles subiram pelo telhado e desceu por aquele homem e colocou ali dele aonde Jesus estava. Então, Deus mandou ele levantar e depois mandou ele descer até a casa do oleiro. A Bíblia não diz que o endereço onde era a casa do oleiro, mas Jeremias não, ele sabia onde era a casa do oleiro. Ele sabia que Deus não vai endereço para ele. Isso que faz agora de Abraão. Olha aqui, Abraão, Deus falando: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele ia mostrar o caminho. Então Abraão saiu e acreditou aonde Deus ia levar ele. Era um lugar especial, porque Deus ia fazer ele pai de nações. Aí, aqui Jeremias já sabia o endereço onde era a casa do oleiro. Vamos lá, vamos adiantar.
Quando o Senhor da hora levanta, irmão, nós temos que reagir, nos posicionar, porque Deus tem uma grande obra para fazer através de mim, através de você. Tem pessoas que dizem que eu sou só um pequeno membro de banco, né? Eu sou só um membro de banco, eu sou só isso, aquilo não. Você é um servo, uma serva do Deus Altíssimo. Você é aquele e aquela que Jesus escolheu para fazer o indicativo dele. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Glória a Deus. Olha para Jeremias. Profetizava, ninguém ouvia, ninguém via. Depois chegava dentro de um cisterno. Vocês já viram essa passagem? Jeremias foi colocado dentro de uma cisterna. Os profetas de hoje que falam a verdade não têm honra. Os profetas que falam a verdade hoje não têm honra. Todo mundo só quer oba. Quer carro, quer casa própria, irmão. Mas hoje Deus requer de mim e de você para que nós levantemos e tomemos posição para pegar mais almas para a salvação, para o reino de Deus, para a vida eterna, onde Jesus quer que você estejamos comprometizados. E aqui, enquanto vida, nós estivermos. Enquanto houver vida, há o quê? Esperança. Depois da morte, a Bíblia fala o quê? Segue-se o juízo. Depois que morreu, não adianta ele decidir de encontrar com Jesus. Estar com Jesus é quando estivermos em vida. Agora vamos para outra palavra interessante que está aqui. Ele mandou levantar, ele mandou posicionar, ele mandou ir, agora eu vou para descer. A matemática de Deus é diferente. Para subir tem que descer. Para subir tem que colocar a boca no colo. Para subir, nós temos que lembrar que o nosso semelhante também precisa de Jesus, igual nós precisamos. Para descer, nós temos que entender que o nosso próximo também, ele precisa da salvação da alma. Ele precisa também de morar no céu. Aí, talvez você pode achar que é um paradoxo ou uma contradição. Vamos dizer assim, levantar, Deus primeiro mandou levantar. Agora eu vou descer. Eu achei estranho pela nossa ótica humana. Mas aqui, levantar não fala de posicionamento, descer fala de humilhação, fala de relacionamento com Deus, fala de oração, fala de jejum, fala de palavra, fala de intercessão. A Bíblia fala que nós temos que comunicar aos santos o quê? As nossas necessidades. E às vezes nós não comunicamos com o nosso próximo as nossas necessidades, quer seja financeira, quer seja espiritual, quer seja de qualquer âmbito, mas nós temos que comunicar aos santos a nossa necessidade. Como é que nós vamos orar para alguém se nós não sabemos o que ela está precisando? Como é que nós vamos falar com Deus algo para aquela pessoa, sendo que nós não sabemos o que ela está precisando? Aí vamos mais aqui. Isaías 55, verso 6, também fala de relacionamento, fala assim: buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Então, Deus, Ele, para que nós possamos subir, nós temos que descer, irmão. Descer degrau. Quanto mais eu desço, que você desce um degrau, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você se humilha, descendo um degrau, descendo uma escada espiritualmente falando, você está tendo um relacionamento mais com Deus. Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Está precisando de mais oração, mais jejum. Mas Jesus não tinha os discípulos? Tinha. Mas uma certa feita, Jesus falou para os seus discípulos assim: olha aqui. Primeiro falava para Jesus: de pensa, nós profetizando, nós expulsando em seu nome, não saiu. Jesus falou: olha, há uma casa de demônios que só sai com jejum e oração. Com jejum e oração. E às vezes você vai jejuar, nós vamos jejuar, aparece um abençoado. Ô meu irmão, nunca quero direito. Pega, meu irmão, então vamos direito. Não dá nada não.
a gente já vai ser menos, espera que você já comeu o pão, você já tomou café, já queimou o jejum. Porque você tinha feito um propósito com Deus de jejuar naquele dia ou naquela manhã, e aí ele lança algo, lança uma certa, e às vezes manda alguém do seu secretário lá poder vir roubar seu audiência e fazer com que você fale alguma palavra que não agrada ao Senhor. Não, nós somos seres humanos, mas nós somos imperfeitos. Nós não somos super-homens, nós temos defeito, nós temos pecado. Só que tem uma coisa: nós levantamos e nós tomamos posicionamento com Deus. Depois nós descemos para que nós tenhamos mais relacionamento com o Senhor. Quanto mais nós botarmos a nossa boca no pó, quem sabe mais esperança haverá para mim e para você. A boca no pó, posicionamento, fala tudo isso. Então, quando nós temos um relacionamento, tem coisas que Deus só nos revela quando nós estivermos descendo a escala da intimidade com Deus. Aí Deus não quer. Deus não poder quer. A casa do oleiro. Nesse texto, Deus não dá Jeremias o endereço da família, simplesmente dá uma ordem e diz: levanta-te dessa casa do oleiro. Isso é muito interessante. Já no Novo Testamento, Deus, não passagem bíblica, Deus ele dá um endereço. Ele deu um endereço para alguém. Ele falou: olha aqui, vai na rua chamada direita, na casa de Judas, procura um homem de Tarso chamado Saulo. Mas a Jeremias, Deus não dá um endereço, porque Jeremias sabia onde era o lar de Deus. E aí a Bíblia diz que ele fala assim: desci a casa do oleiro, profeta obediente, após ouvir a voz de Deus, pôs em prática como Deus falou. Desci a casa do oleiro. E eis que quando ele chegou lá, estava fazendo o oleiro, não começou a montar ali. Quando Jeremias chega lá naquela olaria, ele chega na olaria, o oleiro já estava trabalhando. E muitas vezes nós não estamos vendo mais o oleiro chamado Jesus, que está trabalhando em nosso favor, achando que Ele está nos ouvindo, que Ele está nos vendo, que Ele está trabalhando em nosso favor. Quando você começar a chegar no propósito, ou chegar no olaria, Ele já está fazendo. Quando você chegar naquele propósito, vai passar a ver tudo que Deus tem reservado para você. Agora, não viu alguém cantar aqui assim: da minha vida, faça de novo, eu quero ser um vaso. Isso é muito bonito, mas uma pessoa que está na nossa vida, tem coisa que Deus realiza na nossa vida, a gente vai entender depois. Eu cheguei a crer, inclusive, essa coisa da morte. Deus me levou para o lado de Lúcio. Depois eu fui entender. Deus fez eu passar para a gente, para mim, levar a palavra dele para todos. Uma mãe e uma filha que estavam lá dentro, que estavam desviados para voltar para Jesus. Se eu não tivesse levado, eu tinha entrado lá. E eu não sabia que elas estavam distanciadas. A mãe tinha caído, bateu na cabeça e a filha levou ela para lá. E passou por esse meio, pela direção das coisas, esperando para ser liberado. Deus me mostrou que eu se estou distanciado. Eu sim. Mas falou para a imagem de volta, Jesus falou. Depois, eu fui entender o que Deus me levou para ele. Ele mostrou, eu falei: se eu tivesse ido embora, sem falar para aquelas duas, a mãe e a filha, eu me sinto roubado, né? Então, quando
quando ele faz o vaso, o vaso acabou quebrando, né? Acabou quebrando o vaso. Na verdade, o texto diz que o vaso ele quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. E o vaso ele se quebra justamente porque ele está impregnado muitas vezes com algumas raízes, algumas pedrinhas. Isso acaba fazendo o vaso ficar na mão do oleiro. Então, essas raízes causam coisas que ainda possam estar impuras em nossos filhos. Quem sabe tem alguma coisa na minha vida, na sua vida, que ainda está impura, que ainda precisa ser mais purificada, precisa depender mais de mim, da minha parte, e ver onde é que eu preciso melhorar para que Jesus, o oleiro, quando ele vier buscar, eu esteja preparado para o servir com o Senhor. Você também, nós, a igreja do Senhor. Essas pedrinhas, elas falam de impurezas que possam estar em nossas vidas. Sabe que impurezas poderiam ser elas? Incredulidade, arrogância, soberba, pureza de coração, falta de perdão. Porque a pessoa que não perdoa ninguém. Eu conheci pessoas dentro da igreja, como eu conheci pessoas que diziam assim: eu não servo, terra do irmão, nem terra do irmão, o meu santo não está com ele, nem com ela. E se Jesus voltar? Não. E o oleiro fez o que? Tornou fazer, depois do vaso, ele tornou fazer outro vaso. Aqui nós aprendemos que o melhor que a gente faz é se quebrar nas mãos do oleiro do que quebrar na mão do oleiro. Olha aqui, é melhor sermos quebrados na mão do oleiro, ele nos fazer de novo, ele nos moldar, ele nos ensinar, do que nós sermos quebrados na mão daquele que veio para matar, roubar e destruir. Aquele que tem seus secretários que procuram induzir nós, os crentes, a fazer daquilo que não agrada ao nosso Senhor. Ele nos quebra da maneira que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas ele não nos joga fora. Saiba de uma coisa: Jesus não desiste de mim e não desiste de você. Deixa ele quebrar o vaso, fazer um vaso novo, renovar a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, do jeito que ele quiser. Para concluirmos, o vaso não tem direito de escolha. Vocês acham que é? Ele fala sobre alguns tipos de vasos: vaso de honra e vaso de proteção. Aqui tem vaso, né? Tem vaso aqui, mas vaso espiritualmente falando, os servos de Deus, nós não temos direito de escolha. O que a Bíblia fala? Não foi bom que escolheste a mim, mas escolheram que eu vos escolhi a nós para que vasos deis fruto. Então, nós costumamos perguntar para as pessoas se elas querem aceitar Jesus, mas na verdade, não. É Jesus, né? Quer aceitar Jesus? Nós deveríamos perguntar para Jesus: Jesus, o senhor aceita? Viemos arrebentados no mundo, né? Onde ninguém dava nada por mim, nem por você. Daí, Deus é tão bom que ele fala assim: aquele que eu vier até mim de maneira nenhuma não sarei fora. Você quer aceitar Jesus? Pois não, não. Você está Jesus, quando vai colocar só para pagodinho? Eu gosto de falar, gosto de beber, gosto disso, daquilo. Vou deixar para depois. Eu jogo tudo isso. Só que o vaso não. Tem um vaso grande e um vaso pequeno. No sentido de descer. Qual o vaso que a gente primeiro? Pequeno ou grande? Qual que é esse primeiro? Pequeno ou grande? Então o segredo é que eles cresçam e
Quanto mais nós nos diminuirmos, nós nos considerarmos os menores, descermos mais, e colocarmos mais a nossa boca no pó, mais o olheiro chamado Jesus de Nazaré vai honrar a nossa fé, vai nos dar vitória. Aconteça o que acontecer, não desista, porque Jesus não desiste de você. Desça sempre a olaria do Senhor, que lá na olaria o olheiro vai chamar, ele vai nos tornar, ele vai nos ensinar. Hoje podemos falar de olaria a casa de Deus, espiritualmente falando. Não deixemos de ficar aqui congregando, irmão. Não deixemos da congregação, como disse, não é costume de alguns, mas graças a Deus, nós aqui estamos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Olha, o vaso, ele não pediu escolha. Tem vaso que foi escolhido para roubar, tem vaso que foi escolhido para pegar, tem vaso de várias maneiras. Quanto mais rápido você entender que quem dirige os seus passos é o oleiro, é Jesus de Nazaré, mais rápido você vai passar pelo processo da casa do oleiro, como Jeremias passou. Por isso que a Jeremias 53 está escrito assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vamos colocar de pé.